Você já deve ter escutado que imóveis são os melhores investimentos. Provavelmente alguém da sua família, seu tio, sua avó, seu avô. Afinal de contas, os imóveis tendem a se valorizar com o passar do tempo. Além disso, você tem a possibilidade de alugar um imóvel e gerar uma renda passiva através desse aluguel. Porém, tem um tipo de investimento que pode te dar mais retorno, menos dor de cabeça e você não precisa de um investimento muito alto para começar com ele. Por exemplo, você consegue começar a investir nessa modalidade com R$100. E você sabe que investimento é esse? Claro que sabe, tá no título do vídeo. Hoje eu vou te falar sobre os fundos imobiliários e o que você precisa para começar a investir neles. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que as pessoas mais me perguntam no Instagram: os fundos imobiliários ou FIIs. Os fundos imobiliários entram na categoria de renda variável, aquela parte mais volátil do mercado, que inclui as ações. Mas antes da gente continuar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque isso definitivamente me ajuda bastante. Poxa, não é uma tarefa fácil produzir conteúdo, e ainda mais de um tema como esse, de finanças, um assunto tão delicado e importante. Por isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora pro conteúdo. Os fundos imobiliários estão na mira de vários economistas como um dos investimentos mais promissores de 2022. E já respondendo uma pergunta que me fizeram um tempo atrás, sim, são imóveis de verdade, imóveis reais. Os fundos imobiliários funcionam basicamente assim. Imagina um shopping. Sim, um shopping com vários estabelecimentos, pessoas entrando e saindo de lojas e tudo que um shopping tem direito. Agora imagina que esse shopping foi dividido em vários pedacinhos e que você pudesse comprar ou vender apenas um pedaço desse shopping. E é exatamente assim que funcionam os fundos imobiliários. Esses pedacinhos são chamados de cotas. E quando você compra esse pedacinho ou uma cota, você começa a receber um aluguel proporcional à sua quantidade de cotas. Por exemplo, quem tem mais cotas vai receber mais aluguel do que quem tem menos cotas. E o legal é que você recebe esse aluguel todo mês. Sim, todo mês vai ter dinheiro caindo na sua conta. Conforme aconteceria se você comprasse um imóvel e colocasse ele para alugar. Os fundos imobiliários são uma forma muito mais simples de você ter acesso a imóveis. É um investimento que você não precisa comprar um imóvel ou começar com uma quantia altíssima. Até porque nos fundos imobiliários você vira dono de um pedacinho do imóvel. E através dos fundos imobiliários você consegue virar sócio de diferentes tipos de imóveis. Por exemplo, você consegue comprar cotas de lojas, shoppings, galpões, escritórios e muito mais. É muito mais acessível porque você não precisa comprar um terreno ou um prédio, nem tem a necessidade de você ter a escritura do imóvel. E é exatamente por isso que os fundos imobiliários chamam tanta atenção. Porque você consegue se expor ao mercado imobiliário, que é um mercado promissor, sem toda aquela dor de cabeça e burocracia. Reconhecer firma, ter que ir no escritório, ter a escritura do imóvel e toda essa dor de cabeça que engloba comprar um imóvel. Poxa, já imaginou você ser um dos donos de um prédio comercial, de uma loja, de um galpão logístico ou até mesmo de um shopping? Eu particularmente gosto muito de ir em shoppings que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários. Para começar a investir em fundos imobiliários, você precisa apenas de uma cota. E o preço dessas cotas variam mais ou menos entre R$70 a R$120. Claro que algumas cotas podem estar mais baratas e outras um pouco mais caras. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, o que nos leva a ter uma conta numa corretora. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre as corretoras que eu vou deixar aqui um card para você ir lá assistir, beleza? E como os fundos imobiliários fazem parte ali da renda variável, eles podem sofrer grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Deixa eu te apresentar agora algumas vantagens e desvantagens desses fundos imobiliários. Uma das vantagens é que você não precisa de R$100 mil, R$250 mil ou fazer um financiamento para começar a investir em um fundo imobiliário. Você consegue investir com R$100. Primeira grande vantagem, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir em fundos imobiliários. Outra vantagem é que você recebe um aluguel do fundo imobiliário. Você compra uma cota do fundo imobiliário e todo mês aquela cota vai estar rendendo e você todo mês vai receber um aluguel daquela cota. Até porque com os fundos imobiliários você vai estar comprando um pedacinho de um imóvel que muito provavelmente está alugado. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários, que para mim é uma das maiores, é que o aluguel que você recebe dos fundos imobiliários não é cobrado imposto de renda. Sim, é isento de imposto de renda, diferente de um aluguel de um imóvel que você compra e coloca para alugar. Dessa forma, todo o dinheiro que cair mensalmente na sua conta referente aos fundos imobiliários não será cobrado imposto de renda. A única cobrança de imposto de renda no fundo imobiliário é quando você vende a sua cota. E se teve valorização da cota, o imposto de renda será cobrado em cima da valorização. Outra grande vantagem é que você consegue se desfazer da sua cota, ou seja, do fundo imobiliário, quando você quiser. Diferente de um imóvel, que geralmente tem baixa liquidez e demora muito para ser vendido. Outro ponto interessante é que você não precisa se desfazer de toda a sua posição no fundo imobiliário. Por exemplo,
Se você tiver 10 cotas do fundo, você pode vender apenas um pedacinho, apenas uma cota, diferente de um imóvel, você não consegue vender apenas a cozinha. Outra vantagem do fundo imobiliário é que, por exemplo, quando você aluga um imóvel, você está dependendo de um inquilino. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, um shopping, tem diversas lojas dentro do shopping. Imagina um shopping com uma capacidade de 100 lojas. Se um inquilino quebrar, uma loja fechar, ainda tem 99 outras lojas que arcarão com a dívida, que pagarão o aluguel. Com isso, os riscos ficam diluídos e as chances de inadimplência são baixíssimas. Um ponto de desvantagem dos fundos imobiliários, que na minha opinião nem é desvantagem assim, é que os fundos imobiliários cobram taxa de administração. Isso porque os fundos imobiliários eles são compostos por pessoas que trabalham naquele fundo. Pessoas que estão trabalhando, cuidando, administrando o fundo para tomarem decisões cada vez mais assertivas. E elas precisam de uma remuneração. É um trabalho. Mas as taxas de administração são baixíssimas comparado ao que você pode ganhar. No geral, em relação aos fundos imobiliários, temos alta liquidez, ou seja, você consegue se desfazer da sua posição a qualquer momento. Os aluguéis que você recebe são isentos de imposto de renda. Baixo investimento inicial, ou seja, você consegue começar a investir no fundo imobiliário com pouco dinheiro. Mesmo com todas essas vantagens, não significa que você não deva pesquisar, avaliar antes sobre o fundo. Da mesma forma que você não compraria um imóvel sem pesquisar antes. Bem, eu acredito que não, né? Agora que você conhece mais sobre os fundos imobiliários, o que você prefere? Fundos imobiliários ou imóveis? Escreve aí nos comentários e me diz o que você achou desse vídeo e se ficou com alguma dúvida, escreve aí também, beleza? Não esquece de dar like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que tem interesse no tema. Eu espero ter ajudado e até o próximo Mais Negócios.